do 213 em diante? Deu, né? Deu? Não? Esse aqui é o princípio da pega a minha bolsa. Ele faz isso. Eu paro o carro, por que parou? Estou esperando o carro passar. Por que o carro está passando? Porque ele está indo no lugar. E vai perguntando, para ainda. Explicando a parte legal. Aqui ainda tem alguma parte das leis. Então vamos ler lá. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que ele pratique outro ato libidinoso. Beleza? Eduardo, tu vê não, Ultimal? Não? Diego, tu vê não? Ultimal vê, né? Vê não, cara? Vê. Diego, explica ali pro Eduardo e pro Eric. O que é conjunção carnal? Lembra não? Eu sei. Ajuda ele. Carnal é inserção do pênis na vagina. Penetração do pênis na vagina. Beleza? E prática libidinosa é o quê? Todo mundo. É o prazer que a pessoa faz, qualquer ato que ela faz. É a masturbação. Qualquer Qualquer coisa que realmente a lasciga, né? O desejo, qualquer coisa. E aí lá em casa? O pessoal fica. Pessoal, então é isso. Atenção. Atenção, pessoal. Calma, pessoal. Calma. Eu vou pedir para aumentar o ar, diminuir o ar. Ficar mais frio. Ó. Então, conjunção carnal é a penetração do pênis na vagina e prática libidinosa é qualquer outro ato que aumente esse desejo sexual. O crime fala que é o quê? Constranger alguém mediante violência, porrada ou uma ameaça grave. Lembra que eu falei na aula passada que a ameaça grave tem que ser grave. Apontou a arma para alguém, ameaçou de morte, ameaçou bater, ameaçou parte física, ou ameaçou de verdade. Vai matar fulano, cigano, filho, assim por diante. Então aí vai enquadrar a ameaça grave. Dei o exemplo aqui na sala da festa, né? O cara foi sair da festa, pediu carona. Não dei? Não, deu. Dei. Da carona não. Da carona? Não dei. Na verdade eu não Dei. O combinado. Que o cara falou, vou te deixar aqui se você não fizer sexo comigo. Aí a mulher aceitou. Eu falei. Aí ela aceitou e fez a ocorrência policial. Nesse caso não teve uma ameaça grave. Tá? Não se enquadra. Beleza? Ô professor, Oi. você entra naquilo tipo de fraude? Que eu vi que tem falando da Não, é fraude. outra coisa, vamos chegar lá. Professor, outra coisa. Oi. Então, se for um abuso sexual entre pessoas do mesmo sexo, nunca vai entrar no carnal. Sempre vai ser libidinoso? Sempre vai ser prática libidinosa. Mesmo que utilize outros métodos para fazer a penetração. Aí mesmo assim vai ser prática libidinosa. Tá? Agora a prática libidinosa, aliás, a conjunção carnal, não é só a mulher que pode ser vítima. Isso aqui, então, como maneira? Vou passar aqui um pouquinho pra cá. Deixa aí. No espaço. A conjunção carnal, ela não é só o homem que faz na mulher. Teve uma senhorinha americana que um cara tentou roubar a casa dela, isso é verdade. O cara tentou roubar a casa dela. Ela estava armada, mas uma idosa, uma senhora, 70 anos. E aí amarrou o cara na cama. Falou, se amarra aí, colocou as algemas lá, colocou nele. 70 anos, velho. Estuprou o cara. Tu não, quem deve sacanagem era o seu não. Aí, diz que a casa ela foi furtada várias vezes naquele dia depois disso. Não, mentira. Mentira. Então assim, a mulher fez o quê? Penetração do pênis na vagina. Ela também fez. Antigamente, o estupro era só homem que fazia. A lei mudou. Mulher pode fazer estupro também em homem, tá? Beleza?
2. Aliás, embaixo. Se a conduta resultar em lesão corporal de natureza grave, ou a vítima é menor do que 18 anos e maior do que 14 anos, ficou invertido aí, né, na lei. Na verdade, é maior do que 14 e menor do que 18. Seria mais fácil ler assim, né? A pena aumenta. Então, se olha lá em cima, que está de 6 a 10 anos, o estupro normal, certo? E se tiver lesão corporal de natureza grave, ou a vítima for menor do que 18 anos e maior do que 14, a pena aumenta. Tem esse aumento. Natureza grave, você já sabe o que é. Já vimos no módulo anterior. É aquela lesão corporal de natureza grave que faz ali. Incapacidade por mais do que 30 dias, período de vida, aquilo tudo. Beleza? Oi. Pois não. Por exemplo, Tem uma amiga aqui. na menina, quando é uma criança, né? Tipo, tem como saber porque rompiu o ímã, né? No estupro. E no menino? Boa pergunta. No menino, a penetração, se alguém fizer, ou passar a mão e assim por diante, não vai deixar marca. Não vai deixar marca. Agora, a penetração anal, ela vai deixar. Ela pode deixar algumas marcas no ânus que são sugestivas de um coito anal. E a gente consegue ver isso. Oi? Você vê da fimose do menino. Não entendi. Você vê da fimose do menino. É uma característica que pode acontecer, né? Mas, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo. Sangramento vaginal, às vezes com lesão de ímen, nem sempre é por penetração. Às vezes acidente pode dar. A menina cair em algum objeto duro, até no quadro da bicicleta, ele pode dar uma ruptura renal parcial às vezes. E não é relacionado a sexo. Então depende do histórico, da história que aconteceu e das lesões externas. Diferente da combustão carnal, uma lesão desse tipo por acidente, ela vai deixar marca externa também. Então tu vai ver uma equimose na região, uma outra lesão, certo? E dependendo da idade, a criança vai te relatar isso de uma maneira diferente. Ela não vai ficar com trauma do exame, ela vai relatar que caiu, ela vai explicar tudo, né? Se for relacionado a sexo, a história é diferente. A análise da psicologia também vai ser diferente ali da criança. Beleza? Se do estupro resultar morte, aí a pena é de 12 a 30 anos. Então tem um aumento ainda da pena. Tá bom? Homem. Oi. A questão de natureza grave, menor que 18, maior que 14. Ou um ou outro, tá ali, ó, vermelho. Ou natureza grave, se o cara cometeu um estupro na mulher e no estupro lá ele fraturou o braço dela. Ela vai ficar incapacitada por quê? 30 dias. Então já enquadra em natureza grave. Ou então tem um período de vida, teve que fazer intervenção médica. Aquilo tudo que se enquadra na natureza grave. Se tiver grave, vai aumentar a pena. De 6 até 10, vai de 8 até 12. Quem vai decidir isso? O juiz. Tá? Olha isso aqui que legal. Agora a tua pergunta aí. Homem se faz passar por irmão gêmeo para ter relação com mulher. Alguém lê para mim aqui o caso, por favor? Posso ler? Pode ler. Um policial de Connecticut, nos Estados Unidos, se fez passar Silêncio, pessoal. por irmão gêmeo para ter relação sexual com uma mulher, mas foi identificado pela ausência de uma tatuagem e acusado de violação, disse a imprensa local. Segundo o jornal de Connecticut, o agente Jared, 25 anos, foi destituído no mês passado e será processado pela mulher. A suposta vítima assegura que ela pensava ter um encontro com Joe, irmão gêmeo idêntico, com quem tinha relações há vários meses. O homem a recebeu na banheira de casa e ela aceitou subir ao quarto. Mas enquanto tinham relação sexual, a mulher notou que faltava algo. O cowboy tatuado na nádega esquerda de Joe havia desaparecido. Após a denúncia da mulher, ele se entregou à polícia e segue investigando o caso. Esse é aquele japa, professor? Hã? Esse é aquele japa, não? Chapa? É o japonês? Não. O cara tinha um nude na bunda. E aí a mulher notou a diferença. Vai pra ler?
pegar ali. Oi. Tem algumas pessoas que nascem com o tronco grudado, né? Sim, sim mesmo. Isso. E se tem muitas dessas pessoas que namoram. E se uma das duas se sentir como é que eu posso falar? Violentada, uma das irmãs, como é que faz? O problema não é isso, o problema é quando é do sexo masculino e um deles é gay e o outro não. Isso tem um ano. E aí? Esse aí tem o caso, você tá falando daquele caso. Siameses e só tem um ano e um deles é gay e o outro não. É que tem revezar. Não, o pior não é isso. Eu vou ter que dar um pau no outro. Então, esses casos aí são exceções, né? Pela literatura do direito, esses casos de gêmeos siameses, quando um não quer, o outro não pode ser forçado a fazer, certo? Vou dar um exemplo aqui também. Gêmeos siameses. Eu peguei uma arma e dei um tiro em alguém, matei. Pá, o outro gêmeo que está colado com ele não queria matar. Ele vai preso? Vai. Ou não vai preso? Vai, tem como segurar. Pois é. Não vai. Por quê? Porque eu não posso prejudicar um. Né? Aí se eu fosse da máfia italiana, eu ia contratar o cara como ser Seria muito mais prático. prático. Mas não vai, não pode prejudicar, tá? É muito melhor deixar um culpado solto do que um inocente preso. Esse é o pensamento. Então, pessoal, isso aqui seria o quê? Mediante fraude, violação sexual mediante fraude. Já viu o cara que se passou pelo Neymar na balada? O cara do Neymar, velho. Neymar aqui agora, o cara entra lá, dá um tchauzinho, aquele bonezinho, faz uma risadinha, e aí vai embora. Mediante violação sexual mediante fraude. Isso é crime? Olha o que fala o artigo. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. Isso não vai muito longe não. O cara chega lá e fala assim com a modelo: eu sou diretor de cinema, sou diretor de novela, vamos sair aí que depois a gente resolve aí, eu te dou um papel aí na Globo e assim por diante. Isso é mediante fraude. Ele está usando uma posição que não existe para tentar conseguir relação sexual. Beleza? O irmão se passar pelo outro gêmeo, como no caso, o cara se passar pelo jogador de futebol, se passar por outra pessoa, tudo isso é mediante fraude. Tá? E ali está ali, se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, além do crime, da pena, ainda tem multa nesse caso. Acho que eu não coloquei a pena não ali. Tá não. Professor? É de 2 a 6 anos, e se obter vantagem econômica, aumenta. É como se eles aumentar essa pena. Fala. Se ele tem esse cargo, provavelmente não faz nada. Ela pode ficar com o diretor. Como assim? Ele é o diretor da Globo, fala certo. que vai dar e não dá. Ah não, aí não. Aí é um acordo, é. O quê? É que eu sou dono da coisa. Vai que eu uso esse Beleza. Então vamos lá. Mulher sofre assédio sexual dentro do ônibus na Avenida Paulista. O que é assédio sexual, pessoal? Porque assédio sexual ficou meio banalizado, né? Esse termo. Tudo é assédio sexual. Pode ler você. O que é o conceito de assédio? Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo se o agente da sua condição superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Perfeito. Então isso aqui não seria assédio, né? O que aconteceu aqui? Ó? Atenção na história. Dá um zoom aqui. Mulher sofre assédio dentro do ônibus na Avenida Paulista. Tal. Beleza. A polícia militar foi chamada, o problema foi levado, mas o que aconteceu na altura de não sei o quê. Isso aqui não importa. Fala o resto. Ah não, tá aqui, peraí. Tá aqui, ó. Segundo a polícia militar, o homem ejaculou na mulher e ela ficou em estado de choque. O que aconteceu? Ele se masturbou atrás dela
e ejaculou nela que estava na frente. Foi isso. A polícia militar foi acionada, o cara foi preso e minutos depois ele foi solto. Isso foi em 2017. Teve esses dias agora, professor? Aí, 2017. Hã? Teve esses dias agora. Teve. Dois casos, dois outros, eu acho. Eu vi isso aí. Nesse caso aqui foi, ó, 2017. Ele foi solto. Por quê? Porque não foi nada É isso mesmo. É uma parafilia, exatamente. O que foi? Ele foi solto por quê, pessoal? Porque olha lá, importunação sexual foi criada a lei em 2018. Não era crime, por incrível que pareça. O que é importunação sexual? Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. Então, foi para enquadrar exatamente esse caso. O delegado que soltou o cara do ônibus foi xingado. Porque não é a filha dele, é a filha da puta. Podia ser, fosse a mãe dele, ia deixar o cara preso. Não era crime, cara. Se não tem crime, não pode mandar o cara preso. Não tem como prender. O delegado vai enquadrar onde? Não pode inventar. A gente ficou revoltado. Eu concordo com vocês. Assédio sexual é isso aqui que ela leu. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Atenção a essa parte aqui, ó. Prevalecendo o agente da sua condição superior e hierárquica, ascendente inerente ao cargo de emprego, exercício lá, né, de emprego, de cargo ou função. Então, isso a gente vê onde? Empresas. Qual que aconteceu com o cara da Caixa? Da Caixa, exatamente. O cara da Caixa. Empresas que o cara... Já fiz várias perícias dessas, viu? A mulher fala que o patrão começa a assediar ela, começa a dar serviço para ela ruim, serviço longe em outra cidade. Por quê? Um objetivo de favorecimento sexual. Outra relação que a gente vê isso: médico, hierarquia com o paciente, fala para tirar a roupa, fala para fazer as coisas sem necessidade. Vai ver a garganta e faz um exame ginecológico. Tem sentido isso? Professor, isso não é estelionato? Essa parte do médico? Não, estelionato não. Nesse caso ele enquadra em assédio sexual e dependendo do que ele fizer, no caso, ele pode enquadrar em estupro, que aí vai se enquadrar nesse no assédio e no 213, que é prática libidinosa, certo? Aí tem uma coisinha que a gente consegue considerar ainda aí, que eu vou colocar daqui a pouco aí, que é da relação de uma pessoa para outra. Por exemplo, João de Deus. Lembra João de Deus? O que ele fez? Estelionato. Mas tem vontade que quando eu estava lendo, eu vi que um exemplo de estelionato, por exemplo, o médico que convence a paciente que vai ter uma prática sexual ali que faz parte do exame. Eu vi isso como estelionato. Não é bem estelionato, porque o estelionato é um artigo lá do Código Penal. É 171, se não me engano. Estelionato, né? Ele vai se enquadrar no outro artigo que eu vou colocar aqui para tu ver, tá? Mas existe uma divergência de políticas de entendimento, que tem gente que entende que é assédio e tem gente que entende que é esse outro. Fala. É que eu não entendi direito no caso da importunação sexual, então não é crime. Não, agora é. Desde 2018 ali. Ah, tá. Em 2017 não era. Em 2017 não era crime. Em 2018 é. Acho que é o próximo aqui. Ah, tá. Só para poder dar o segmento pro caso. Aquele cara lá onde ele foi solto, depois ele fez novamente em outro local. Isso aí. Só que aqui, ó, cadê? Ele fez novamente em outro local em 2017. Aqui não tá na matéria não, acho que eu não coloquei. E aí ele fez novamente em 2018, quando já era crime. Aí ele foi preso. Inclusive, era mulher de um juiz. Guarda levou um barco assim. Aí o homem ejacula em passageiro e acaba sendo preso. Tá aí a matéria.
2020 já. Falei 18 não. 2020. Aí já é crime, papai. Exposição à intimidade da vítima. Pessoal, essa aqui é a exposição que foi a lei da Carolina Dickman, né? Exposição a produzir, fotografar, filmar, registrar qualquer meio de conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso em caráter íntimo ou privativo, sem autorização do participante. Na mesma pena incorre quem realize montagem, fotografia de vídeo ou áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou de ato sexual. Então tem a pena aí de 6 meses a 1 ano e multa. Então você fazer a foto, produzir, filmar e tal, sem o consentimento da pessoa é crime. Inclusive montagem. Não sei, não lembro. Mas eu não vou cobrar os tempos não vou cobrar esse período na prova não, tá? Oi. Tem alguns que falam assim, a pena, aí traz reclusão, tal. Reclusão é quando a pessoa vai presa. Agora tem umas que falam detenção, entendi. É diferente. Essa no caso detenção. É. O que é? A reclusão, a pessoa ela consegue, às vezes, responder no semiaberto. Reclusão. Ele dorme lá e fica solto de dia. A detenção não, ele é preso. Entendeu? Ele é preso de verdade. Agora que eu estou pensando aqui, a gente já falou sobre o do médico e o do João de Deus que pode enquadrar. Que é mediante fraude, a gente já falou aqui. Era essa parte aqui, ó, que uns entendem que é naquela parte lá e outros entendem que é mediante fraude. Porque, vamos pensar o seguinte, João de Deus. Alguns entendem que tudo que ele fala é mentira. E é enquadrado como fraude. E aí o médico fazer isso também pode enquadrar como fraude. Eu preciso fazer o exame e tal, não sei mais o que. Entendimento de uma corrente. E pode enquadrar como fraude. O outro entendimento é que pode ser realmente aqui de assédio. Usar a posição hierárquica. Se eu fosse delegado, se eu fosse juiz, eu colocava os dois logo, os dois artigos e pronto. Entendeu? Melhor configurar os dois logo e segue embora. Fala. Não, essa questão de fraude desse do João de Deus, é que você tá. Teve um pastor também que fez isso. Disse que tinha que tirar as aranhas da vagina das mulheres e quem tirava era o pênis dele. Aí tinha que ter relação sexual. Verdade, cara, isso. Aí ele falava, eu não sei se o cara que é esquizofrênico ou ele usava de má fé mesmo. Era aquela série da Verônica na Netflix. Eu nunca assisti essa série. É top, tá? É? Melhor série brasileira. Tô assistindo nas férias, claro, né? Faz tempo. Eu terminei em 2 dias. 2 dias. É muito boa, né? Me falaram já, não vi não. Eu comentei boa noite, é bom dia, né? Bom dia. Pessoal, aí a gente diferencia aí violência efetiva e violência presumida, tá? Na efetiva, como a gente falou ali, tem a violência física e a violência psíquica. A violência física tá claro o que é, né? Que é o quê? Porrada, né? Sem a proporção de forças, beleza? Não tem a proporção ali, bate para poder chegar a uma relação sexual. E a psíquica? É isso mesmo. Todo mundo confunde com violência psíquica a ameaça. Vou te matar, vai morrer. Isso não é violência psíquica, tá? Isso é ameaça. A violência psíquica que está ali é o que? Embriaguez, anestésio, boa noite Cinderela. É usar alguma coisa para a pessoa não conseguir responder. Fala. Não, porque eu assisti uma colega. Então lá, violência psíquica é aquela em que o agente conduz a vítima em uma forma que não tenha resistência por inibição ou enfraquecimento das faculdades mentais. Tá? Embriaguez, anestésio, hipnótico, ação de drogas e assim por diante. Tem um entendimento da corrente aí, uma corrente da medicina legal, que entende que não era mais para existir violência presumida, tá? Não era mais para existir isso aí, que é um termo que está caindo em desuso. Mas a violência presumida, ela se enquadra naqueles casos que
as pessoas são menores do que 14 anos, ou têm deficiência mental, ou sem necessidade daquele discernimento, concílio e assim por diante. Aí, presumidamente, já existe uma violência ali nela, tá? Esse é o entendimento. No artigo 217A, olha lá, ter conjunção carnal, aqui em cima, ou praticar ato libidinoso com menor do que 14 anos. Isso aí é também chamado de estupro de vulnerável. Ô professor, Oi? por que nessa daí a deficiência, a pessoa, por que não entra essa coisa psíquica? Tipo, a pessoa está em desejo de drogas e isso não é estupro de vulnerável? As duas ainda se enquadram. A presumida é isso aqui, a presumida é isso aqui, e eu tenho a psíquica aqui dentro da presumida. Entendeu? A diferença é só para nomenclaturas, né? Nomenclaturas. Mas uma violência psíquica não deixa de ser um estupro de vulnerável. Por quê? Olha o que fala lá. Incorre na mesma pena quem praticou a ação descrita no caput desse artigo, né? Por enfermidade ou deficiência mental, que não tem necessidade de discernimento para a prática do ato. Ou que, aí é aqui que enquadra, ó, por outra causa não pode oferecer resistência. Essa última frase aqui eu enquadro em violência psíquica. Mas nem sempre, mas nem sempre o estupro de vulnerável é decorrente da violência psíquica. Por exemplo, um idoso, muito idoso, está na cama, acamado, é vulnerável, mas não está sob efeito de drogas, alucinógenos, nem isso tudo. Vai enquadrar aqui. Não pode oferecer resistência. Exatamente. Paraplégico, tetraplégico e assim por diante. Um cara em coma, uma mulher em coma, não enquadra aqui, mas enquadra aqui. Isso aí é a repetição do artigo 217A. Oi? Boa pergunta, cara. Eduardo tá lá na balada, tá lá no forró da ponte. E aí conheceu a menina, encheu a cara, a menina também encheu a cara, foram pra casa dos dois. Acordou, Eduardo, olhou pra mim e falou: quem é você? A menina: quem é você? Aí quem chegar na polícia primeiro fizeram ocorrência em Não. Nesse caso, existiu a embriaguez de ambos os lados. Ambos os lados estavam vulneráveis, né? Então o entendimento é o quê? Quero deixar pra lá, né? Vai ser no caso. Ela entender que não, você se aproveitou de mim. Aí tu vai ter que comprovar que estava embriagado também. E ela vai ter que comprovar que ela estava embriagada para poder você se aproveitar dela. Entendeu? É meio difícil de comprovar só pela palavra que a pessoa falou. Olha aí, ó. Revoltante caso de abuso sexual contra mulheres em coma ou estado vegetativo. Um enfermeiro se aproveitava de mulheres, inclusive engravidou uma delas. Mulher em coma. Eu indiquei um filme aqui, né? Fale com ela. Tem um filme muito bom do... Mas era a mulher dele, não é? Ele já mudou? Filme não. Ele é enfermeiro dela. Tu assistiu? Não, Como é que é o nome? Fale com ela. Ele é o enfermeiro dela. Não é enfermeiro não, ele é cuidador. Diferente. Ele era o cuidador dela, estava em coma. E ele começa a cuidar, agora ele começa a conversar com ela. Aí ele se apaixona por ela. Mas só que eu fui assistindo no caso de coma não, ela estava acordada, ela só era cadeira. Ah, sim. É técnica. Aí você se enquadra em presumido daí, né? Nesse caso aí, é estupro de vulnerável. Coloquei a latinha. Há uma presença de Quando chegar na aula de tanatologia, a gente vai ver que tem diferenças dos espíritos. As crianças chorando no corredor dele. É. Exatamente isso. Fala nisso, cadê a criança? É da sala do bar, né? É daqui. É de lá, é o bebê Não, né? Nenezinho, cara. Não, tem na sala do lado que tem a criança. Não, tem um bebezinho. A Aurora, filho do Lucas. Professor, é porque você já viu aquele vídeo em que Quero nem ver.
acho que a polícia está entrevistando, não sei, uma mulher, aí ela fala que. Acho que era travesti, né? Aí ela fala que 3 pessoas chegaram, aí trancaram acho que ela no quarto do hotel, fizeram o que fizeram com ela, foi ótimo, e se enquadrando comigo. Já viram esse vídeo? Essa ocorrência aí. Essa ocorrência aí é o. Isso foi, sabe onde? De Paraná. Sério? Não, sério? Sério? É a Vanessão o nome dela. É isso, eu vou procurar isso. É. Eu vou aqui no YouTube. O que aconteceu? Aí nesse caso foi porque o pessoal não pagou. Ela fez ocorrência. Aí ela fizeram tudo comigo. Mas foi ruim? Aí ela, foi ótimo. Essa aqui. Então, para ocorrer crime de estupro, tem que ter o quê? Violência ou grave ameaça. Será que teve? Aparentemente não, né? Foi ótimo. Então foi só um comunicado mesmo. Corrupção de menor. Isso aqui não vou cobrar na prova não, mas vale a pena saber. Induzir menor do que 14 anos. Ah não, isso aqui entra, porque não entra no próximo. Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lasciva de outro. Então é aquela pessoa que vai lá, faz sexo com fulano, induzindo, tá? Ajudando ao menor a fazer. A criança é a vítima. A pessoa que induz a criança a fazer vai responder aí de 2 a 5 anos. E a pessoa que tem ato sexual com a criança vai responder pelo estupro de vulnerável. 217A, vamos estar em cima aí. 218A. Praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzir a presenciar a posição carnal. Por isso, pais que fazem sexo na presença de crianças, até bebês, é crime. Você sabia disso? Não, de bebê. Até bebê. Ele não tá falando ali de idade? Não, sabe? Não, é independente de entendimento. É crime. Menor de 14 anos. Então é de 0 a 14 anos. Esse pode então, né? Hã? 15 pode, Aquele caso do padre que filmaram ele abusando dos coroinhas. Então isso é corrupção de menor, porque ele tinha relação, ele dava pênis. Esse caso não é nem corrupção, esse caso é de estupro de vulnerável. É. Ele abusando. Agora, se ele instigasse a criança a ter relação com outra pessoa, aí é corrupção. Tá? Mas só isso também pode ser enquadrado numa assédio, né? Porque já que é figura hierárquica, ele é um padre. O do padre, Também. se ele induzisse alguém, poderia. Poderia ser ali posição hierárquica, de superior, assim por diante. É legal lembrar dessa posição hierárquica, que ela tem que ser sempre alguma coisa superior. Tá? Se for um funcionário tentando assediar um chefe ou uma chefe, não se enquadra. Porque na primeira vez que o cara fizer isso, tentar alguma coisa, é rua, é processo, manda embora. Não tem o poder de manipulação, barganha para poder tentar alguma coisa. Né? Então sempre tem a posição hierárquica superior. Tá? O professor, a gente vê isso. Já teve casos que eu fiz perícia lá, de professor assediou aluno. Pode acontecer, sério. Seríssimo. Professor não era de faculdade, não, era de escola de cursinho, na verdade. Beleza? Submeter e induzir ou atrair a prostituição ou outra forma de exploração sexual a alguém menor de 18 anos ou que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-lo e impedir que dificulte. Isso aí é aquela novela, né, que a gente viu lá, que a pessoa viajava para fora do Brasil, pensando que tinha emprego, mas na verdade era prostituição, né? Aí ele coloca aí alguém menor de 18 anos ainda. Incorre na mesma pena quem pratica conversão carnal ou trabalho de Deus com alguém menor de 18 anos ou 14 anos, na situação descrita no caso acima. Então, o cara que tem relação sexual com as mulheres ou homens que estão submetidos a esse regime aí, também são punidos. Aí aqui que é legal. Esse aqui também foi da Carolina Dickman, tá? Divulgação de cena de estupro de vulnerável e cena de sexo ou pornografia. Eu tenho certeza que esse crime aqui alguém da sala já cometeu algumas vezes. Olha lá,
218C. Gente, o do direito, o Código Penal, você tem que se ligar nos verbos. Lá não fala assim, não matar alguém. Lá fala o seguinte, matar alguém, pena de tanto a tanto. Então se ligue nos verbos, tá? Vamos ver os verbos que tem aí. Olha lá, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa, aquela que o cara vaza, né, as fotos, ou sistemas de informática ou telemática, WhatsApp, Instagram, foto, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou cena de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza sua prática, ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Beleza? Ah, professor, nunca fez isso não. Sim, mas quando vazam foto de alguém conhecido, se você pegou e encaminhou, já se enquadrou no crime, meu filho. Já enquadrou. Isso aí se enquadra naquele ator lá que apareceu o nome. Quem? Aquele ator que ia cortar a morte. Ator? É? Que ator? Mas se for isso aí, é. Se for isso aí, é. Entendeu? Então o fato de você ter lá, encaminhar, passar, receber, é crime. Tá bom? Não, receber não. Você receber é pagar não. Aí olha lá, né, esse aumento da pena aqui foi interessante, justamente pelo caso do fato de ter namorado. Aumento da pena de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima com afeto. Então aquela pessoa, para se vingar, que vaza foto, tem um aumento da pena. Interessante, né? A pessoa, às vezes, numa relação de confiança, guarda a foto desse sentido, o cara vai lá e manda a foto da pessoa para poder se vingar. Eu falei que é do Bosch, tinha pornografia infantil. Ah, é? Não sabia não. Tinha pornografia infantil. É aquele pastor? Não, é o ator. Ele é quase ele fez educado. Como é que é o nome? José do Bosch. Não sei não. 225. Quero só tá tempo. Nos crimes definidos no artigo do capítulo 1 e 2 desse título, procede mediante ação penal pública incondicionada. Quer dizer o quê? Independente da vontade da vítima. A pessoa, o poder público, tomou ciência que existiu aquele crime, ele vai investigar. Tá? Incondicionado. 226. A pena é aumentada. Inciso 1º. De quarta parte se o crime é cometido com o composto de 2 pessoas ou mais. Então aqueles estupros coletivos, assédio, prática, não sei o quê, aumento da pena. Aumenta a metade se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título, tiver autoridade sobre ela. Então, além do assédio, pode ter um aumento da pena baseado nisso aí, dependendo da posição daquela pessoa. Aumenta de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por estupro coletivo ou estupro corretivo. O coletivo ele já se enquadrou no inciso 1º do artigo. E aí, se tiver mais pessoas, ele pode aumentar mais ainda. E o que é o estupro corretivo? Já ouviu falar sobre isso? Estupro corretivo? Corretivo? Está corretivo, né? Mais tarde. Não é isso não, não é isso não. Não é essa besteira não. Mas poderia ser, né? Mas não. Como é que é? É aquela pessoa. Hã? Fala. Não, você vai impor. Impor. Mandar. Por que a pessoa vai impor? Vou dar um exemplo aqui. Um pai tem um filho que aparentemente tem características de ser homossexual e ele leva no prostíbulo.
também é conhecido como puteiro. E aí leva lá o filho, e aí obriga o filho a ter relação sexual com a mulher para impor o seu comportamento sexual. O oposto também pode ser verdadeiro, né? Não vai ficar só com minha filha, a filha com características de ser homossexual, e ele faz isso. Então, isso aí de estupro corretivo não tinha antes na lei. E aí tem essa previsão agora, tá bom? Olha lá, para controle do comportamento social ou sexual daquela vítima. Vale lembrar que o estupro não é só penetração de pênis na vagina ou o coito anal. Qualquer outra prática sexual ali é estupro. Beleza? Professor, eu não Oi. entendi essa incondicional. Esse artigo. É um outro artigo. Nos crimes definidos no capítulo 1 e 2 é tudo. Título: é crime contra a liberdade sexual. É isso tudo. Assim que o agente público ele tem ciência que aconteceu aquele crime, a resposta do Estado é incondicional. Não depende da condição da vítima oferecer essa denúncia. Então, independente disso, assim como homicídio, não precisa. Se eu souber que teve homicídio, eu vou lá e tenho que investigar. Se a vítima falar à família, alguém da família morreu, eu falo, não precisa não, deixa pra lá. A gente vê muito em série isso, né? Independente de qual for o crime, os americanos vão lá e falam assim, eu quero tirar a queixa. Porque depende da pessoa fazer a queixa. Se a pessoa tirar a queixa e tiver a suspeita de crime, mesmo assim lá, eles... Aqui no Brasil não. Alguns crimes têm a resposta incondicionada. Então o MP, a delegacia de polícia, se tiver ciência, ele vai investigar. Não estou falando da relação médico-paciente, tá? Porque às vezes a mulher vai no consultório e fala que foi vítima de estupro. O médico ele tem guarda civil, não é obrigado a fazer denúncia não. Só se for menor de idade, abaixo de 14 anos. Aí é estupro de vulnerável. Aí ele é obrigado a fazer. Tá? Acima de 18, aí depende da mulher, se ela quiser fazer ou não. Mas se o Estado tem ciência que aconteceu, a resposta é incondicional. E aí a gente tem esses quesitos fazem parte das perícias de sexologia forense. Tá? Então, olha que interessante os quesitos. O quesito número 1, houve condição carnal que possa ser relacionada a um delito? O delegado quer saber antes se houve condição carnal. Que pode ter ocorrido, mas pode não ter relação a aquele delito. Lembra do caso da Valentina? Ela disse que teve relação com o namorado e teve uma possível relação numa festa. Agora o namorado não tem relação com o crime. Então o delegado quer saber isso. 2. Houve outro ato libidinoso que possa ser relacionado ao delito? Outro ato é o quê? Um coito anal, um coito oral, um chupão, qualquer outra coisa, uma mordida. Tudo isso é prática de ato libidinoso. Aí no 3, houve violência para essa prática? Ele quer saber o quê? Sim ou não? Se sim, na 4, qual o meio dessa violência? Psíquica ou física? Se tiver violência física, o quesito 5, da violência resultou para a vítima. Tudo que está escrito é o que se enquadra na natureza da lesão corporal grave ou gravíssima. É o que está aqui que eu deixei menor. Beleza? 6. Tem a vítima idade entre 18 e 14. Lembra que tem aumento da pena? Então o delegado quer saber. 7. É menor do que 14? Se for menor é o quê? Estupro de vulnerável. Então observe que os quesitos têm relação com os artigos. Ele quer saber que a gente responda isso, porque ele precisa enquadrar na pena. Ele precisa saber qual foi o crime que o cara cometeu. Então vocês têm que responder isso aqui certinho, para ele ter elementos para enquadrar o possível agressor. O 8, o 9 é estupro de vulnerável também, e da enfermidade ou deficiência mental, ou se a vítima por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Beleza? O 10 é se o crime resultou gravidez, e o 11 ele tem relação também com o 5 ali de enfermidade incurável. Se o agente por qualquer outra causa transmitiu doença sexual, nem sempre é incurável, mas pode ter uma doença sexual
curável. Oi. E naquele caso que tem, aqui ó, a vítima de enfermidade que aconteceu, aqueles 12 rapazes que estupraram a mulher. E ela tinha Qual item que é? Qual item? 8. A mulher tinha HIV e os 12 rapazes estuprou ela, e eles não passou, mas ela passou. Aqui ó, tem a vítima enfermidade ou deficiência mental. Aqui é relacionada a comportamento neurológico da vítima. Se está falando de HIV, iria se enquadrar no 11, ou aqui enfermidade incurável. Cadê? Aqui ó, enfermidade incurável. Mesmo ela passando para os caras? Ela passou pro cara? Ela era vítima? Bem feito, então. Bem feito. Nesse caso, ela não responde por crime, não. Não, ela não cometeu isso. Quem cometeu foi ele. Foi o cara. Entendeu? O problema dele. Acho que é pouco. Outras questões. Quanto ao ímã, qual a diferença de ruptura e entalhe? Alguém me diz? Ruptura é romper e entalhe lesionar. Falou com segurança perfeita, mas está errado nesse ponto. Não gostei da segurança, vou deixar isso. Ruptura é isso mesmo, é romper. Meio certo. Entalhe é o que, pessoal? Não. 2. Quais os elementos deveriam analisar no IME para corroborar se houve ou não lesão recente? 3. Quais outros sinais probatórios que podem confirmar o histórico de condução? Qual a relação do coito anal com os achados? Qual é a relação que eu vou achar aí no coito anal? Isso tudo são perguntas que a gente tem que responder. Não sei se eu coloquei na próxima página a resposta, mas vamos ver. Aí, ó, ruptura renal. É, na maioria das vezes, a ruptura renal o elemento mais essencial do diagnóstico de conjunção carnal. Daí a necessidade de se descrever tais rupturas de forma simples e objetiva, dando as características de idade da lesão, localização e número delas, e outras particularidades que possam ser úteis. Então, aí ó, descrição das bordas, presença de sangramento, sufusão hemorrágica ou orvalhamento sanguíneo, edema, reação inflamatória, tecido de granulação e cicatrização. São sinais que a gente pode encontrar no IME, lesão de saúde. Tá chovendo? Não, é um pouco conversando. É um pouco falando. Ah, tá. Tudo isso aí eu vou achar no IME, né? Se tiver uma ruptura. E se o periciano já tiver ruptura antiga? A mulher já tem uma ruptura antiga. Por exemplo, se ela for virgem, a pessoa vai fazer uma conjunção carnal e vai ter isso aí, ó. Bordas com sangramento, sufusão hemorrágica, edema, reação inflamatória, tecido de granulação. E nós vamos estar em fase de cicatrização. Mas se ela já tiver relação sexual anterior e for vítima do estupro, como no caso da Valentina, o que eu vou achar? Laceração eu posso achar. Só que essa laceração eu vou achar se tiver uma proporção de força muito grande. Certo? Porque às vezes o cara está com a arma na cabeça da mulher e ela fica parada, sem mexer nada. E aí eu não vou achar uma laceração. Ou então ela está em coma, ou está com efeito de droga. Laceração pode ter? Após coito. O ato sexual, independente se a pessoa está vítima ou se está vontade de droga, causa microlesões no canal da Causa microlesões. Mas ele comprova pra gente que houve uma condição carnal. Ele não comprova ainda que foi relacionado a algum delito. Né? Pode ter microlesões ali na fúrcula da vagina embaixo, pode ter lesão. Beleza, mas não comprova que foi relacionado a delito. Então, se ela já tiver ruptura imenal, o que eu vou achar? A gravidez, eu posso achar contaminação por IST, espermatozoide na cavidade, presença de PSA,
fosfatase ácida e exames das vestes da vítima. Assim como as microlesões que ela falou, isso aqui me comprova que teve uma relação sexual. Não comprova ainda que foi relacionado ao delito, né? Mas comprova que teve, já é um caminho, Se tem a presença disso aqui numa criança menor do que 14 anos, aí eu já concluo que teve estupro. Houve estupro de vulnerável. Porém, eu vou achar espermatozoide, PSA, fosfatase ácida, isso tudo, né? E se o cara fez vasectomia ou não ejaculou? Professor, e quando acontece aqueles casos, tipo assim, depois de anos que a pessoa vai denunciar? Aí dá pra fazer muita Professor, coisa. é através da fosfatase ácida também. Ele vai vasectomizar. Exatamente. PSA e fosfatase. Se ele não tiver ejaculado, eu posso achar ainda espermatozoide. Posso achar às vezes. Mas se ele for vasectomizado, eu não vou achar não. O que eu vou achar é o quê? Células epiteliais, posso fazer um lavado, esfregaço, PSA e fosfatase ácida. A fosfatase ácida e o PSA eu vou achar. Tá? Oi? Esses exames são eles demoram, depois vai virar tipo. Não, esse aqui não demora tudo não. Aqueles comparação de DNA, DNA demora. Esse aqui tu pega um suave, coloca no canal vaginal, ou não, né? Pega 4 geralmente. Coloca no material e manda pro laboratório. Isso aí em menos de 15 dias eles fazem. É rápido. Isso no caso do plano estéreo. Se ele for estéril, não. Se ele tiver feito vasectomia ou não tiver ejaculado, nesse caso. Agora, se ele tiver usado camisinha, eu não vou achar nada disso. Professor, e se for vários? Aí eu vou achar vários materiais. Aí tem como achar de cada um? Eu vou ter que separar e pedir para fazer a seleção de DNA, né? Se ela fala que a vítima fala, a mulher fala que foram 5 pessoas, eu vou tentar achar 5 DNA diferentes. Posso achar só 2? Posso, mas eu vou tentar achar 5. Professor, tem Oi. como investigar se tem o lubrificante da camisinha? Tem, inclusive, isso é uma coisa interessante, que alguns lubrificantes de camisinha, eles dão reação positiva para PSA. A gente pede o exame de PSA e vê uma reação cruzada com um falso positivo de alguns lubrificantes de camisinha. Então, por isso que a história é importante. Se eu questiono a mulher e ela fala que o agressor utilizou camisinha e vier positivo para PSA, a história ela pode ser verdadeira, né? Porque é compatível ter. Beleza? Pessoal, vamos deixar para a próxima aula o resto. Tire foto desse caso aqui para a gente responder na aula que vem. Cristiana, de 8 anos, compareceu em média acompanhada de conselho tutelar para exame de corpo de delito, adesão corporal. Não, na verdade, condição carnal. Essa é a história. A foto do IME é essa daqui, ó. Essa é a foto da lesão. Essa aí vocês podem tirar a foto se quiser, tá? E essa é a foto do IME. Pode tirar. Não é minha não, essas fotos, é do professor Mauro. Beleza? Aqui é o ímã com exposição e aqui é ele normal. Na próxima aula a gente já começa a fazer esse caso, tá bom? Aqui é essa. 8 anos. Beleza? Pode chamar. Vai fazer chamada? Vou agora. Por quê? Quer ir embora? Tem aula desse Foi isso que eu perguntei. Depois que eu perguntei, eu só quero ir embora. Se tem aula ou não. Não, eu perguntei se o senhor falou sobre se a gente quer ir embora. Quer ir embora? Eu também. Também? Alguém acende a luz aí, por favor, pra mim? Obrigado, irmão. Alguém chegou depois e não pegou prova? Quem? Problema teu. Brincadeira, pode vir aqui.
eu fiz chamada e eu coloquei falta, mas não vai ser computado para não discutir, não, tá? É falta simplesmente porque é falta. Tá? Brincadeira? Tu é foda, hein?